Olá pessoal, bom dia. Passando aqui para mostrar um pouquinho do nosso dia a dia aqui da associação. Nós estamos agora de manhã. Gente, isso aqui é o dia a dia, tá? A bagunça, após os cuidados, após o trato da manhã, porque eu não consigo filmar e tratar, mas é isso aqui o nosso dia a dia um pouquinho. A gente tá colocando, no YouTube nossos videozinhos, porque a nossa intenção é mostrar o nosso dia a dia, mostrar os nossos cachorrinhos, os nossos resgatados, né, Charmosa? E assim, alcançar, sabe, pessoal, um público fiel que acompanha os nossos cãezinhos. Depois a gente vai inovar com novas coisas, tá? Mas hoje é isso que nós temos. Estamos tentando fazer as coisas para conseguir apoio para esses animais que a gente resgata nas ruas. E aí, como a gente não tem um centro de zoonose na nossa cidade, né, a gente faz isso aqui, né, no local onde eu moro. Eu tenho um quintal e aí eu dou lar temporário a esses animais. Eu cuido deles com ração, medicamento, cirurgia quando precisa, quimioterapia, né? Todos os cuidados que eles precisam e o recurso que a gente tem. E a gente não faz 100% porque a gente não pode 100%. A gente faz o que a gente tem condições. Então, assim, a gente busca apoio, né, da população, da sociedade, de pessoas que queiram apadrinhar a causa. O nosso trabalho hoje é um trabalho pequeno, é um trabalho com 40 animais e infelizmente tem aumentado muito, né? A gente fala infelizmente que é pela questão do abandono e tem aumentado muito os nossos animais, filhotes, animais maltratados, e aí às vezes a gente não pode, né, fazer o que é necessário. Aí o que que a gente faz? A gente faz o básico, né, que é uma alimentação, um medicamento para dor, um tratamento paliativo, né, um curativo, um anti-inflamatório ou antibiótico, quando tem casos que precisa de um tratamento mais específico e a gente não tem recurso. Então, assim, o vídeo não tá um vídeo bom, mas esse é o nosso dia a dia, entende? E aí a gente tá mostrando aqui um pouquinho e a gente espera conseguir um alcance, conseguir pessoas que tenham interesse em pelo menos acompanhar nossos animais, compartilhar, tá? Tem vídeos aqui que mostram o nosso dia a dia, não mostra às vezes a gente falando, mas mostra nossos animaizinhos brincando, nossos animaizinhos numa clínica. Tudo que é mostrado aqui é o que acontece, o que passa pelas nossas mãos. Então, assim, acompanhe, siga o nosso trabalho, compartilhe, se inscreva no canal. É um canal pequeno, mas o objetivo é o apoio pela causa. É mostrar nossos animais, é o apoio pela causa. Entende, gente? Então, assim, compartilhe aí com os amigos, curta nosso videozinho, se inscreva no nosso canal, tá? Né, Charmosa? Essa é a nossa mocinha especial, a Charmosa. Olha só. Não tem patinha, mas é um fogo daqueles. A outra ali, ó. 3 patinhas. Mas o fogo é grande para brincar, para correr. Vem cá, Charmosa. Vem aqui, Charmosa. Não pode, minha filha. Aí a Charmosinha tem hora que ela perde a bolsa dela. Aí ela tem que voltar pro quartinho. Tem hora que a gente coloca ela no saco para ela correr lá fora e não se arranhar.
mas nem sempre ela pode ficar lá muito tempo não. Aí a gente põe ela aqui dentro, no lugarzinho dela de novo, que é o lugarzinho que nós temos. Hoje, a nossa associação é um local muito simples, porque a gente não tem recursos para fazer baias, né? Anteriormente a gente tinha um lugar melhor, mas infelizmente perdemos o lugar que a gente tinha anteriormente. E após ter trocado de local, a situação financeira não permite, né? Com as doações que a gente tem, não permite a gente fazer essas baias para esses animais. Então eles ficam espalhados. Eles se ajeitam do jeitinho deles, do jeito que dá. E a gente separa os que não pode ter contrato com outros. Mas o nosso objetivo é conseguir, sabe, fazer as baias, pelo menos 20 baias, sabe? Que tem muito filhote, tem animais especiais, tem animais que não pode ter contato com outros, assim, porque às vezes dá crise epilética e pode sofrer uma agressão e tal, e aí a gente precisa separar, né? Tem as mamãezinhas também, que às vezes foram resgatadas em situação de perigo. Esse é um pouquinho do nosso trabalho, um pouquinho do nosso dia a dia. Se alguém quiser saber mais alguma coisa, pode chamar a gente no particular. Nas nossas descrições aí do canal tem o nosso contato particular. Se alguém quiser apoiar a nossa causa, tiver dúvida sobre o nosso trabalho, gente, pode chamar. O nosso trabalho não é comparado às organizações, às ONGs grandes, né? Que tem aí. Quem dera que a gente pudesse ter ao menos um pouquinho do que tem nas ONGs grandes. Mas infelizmente a gente não tem, porque os recursos não permitem. Então o nosso recurso hoje ele é permitido basicamente para alimentar um medicamento básico, um cuidado básico, é tudo do básico, porque hoje temos 40 animais. A nossa intenção não é acumular animais, a nossa intenção, o nosso projeto é um projeto para que eles venham, passam um período em tratamento, que sejam adotados, né, que vá para um lar bom, com pessoas que cuidem, mas infelizmente como a maioria deles, praticamente todos, né, são animais que se dizem no popular por aí vira-latas, animais sem raças definidas. Então não são animais que são adotados. Então eles ficam aqui por um período em tratamento, o tratamento que eles precisam, né? Quando são filhotes, a gente espera eles crescerem, aprenderem a se virar e depois, infelizmente, eles são reintegrados à sociedade, que é de onde eles vieram anteriormente. E aí ali eles voltam a correr risco de vida novamente, né? E isso corta o nosso coração, porque muitos aqui na nossa cidade, infelizmente, tem pessoas ruins que colocam dentro de alimento, né, um veneno e dá esses animais para ir limpando a cidade, né, para não ter esses animais na porta deles, nem na rua deles. Eles já têm a crueldade de não ter o alimento, né, que são privados deles nas ruas. Mas infelizmente tem alguns corações, né, que aproveita dessa situação e coloca ali dentro um veneno. E aí, como a gente não tem prova de quem, né, porque dentro do alimento todos podem alimentar um animal, é direito de alimentar. Mas infelizmente não está escrito o que tem dentro do alimento e a gente não sabe, né, quem tem esse coração para fazer isso. Isso é só Deus que sabe. Mas infelizmente quando eles voltam para a sociedade eles estão sujeitos a isso tudo, a perder a vida que a gente luta para salvar. Isso é triste, pessoal, porque a gente luta para salvar eles, sabe? É tanta dificuldade para poder salvar esses animais. E quando a gente volta eles para a sociedade, eles são privados de tantas coisas,
e ainda correm risco de vida, né? Porque a gente não consegue acompanhar tanta coisa e cuidar deles nas ruas, porque além do nosso trabalho social, ele é voluntário, nós não recebemos para esse trabalho. É eu e mais uma pessoa que cuida do local, que cuida deles, dá banho, alimenta, limpa o local, leva ao veterinário, cuida de tudo que precisa, curativo e tal. A gente tem o nosso trabalho do dia a dia, né, que é a nossa profissão, trabalhar para manter os nossos gastos pessoais, né? Então, assim, é muito difícil a gente dar esse cuidado, esse suporte que eles precisam. E, infelizmente, a situação financeira está difícil para muitas pessoas e nem todos conseguem também apadrinhar a nossa causa. A gente precisava de padrinhos mensal fixo. A gente precisava de pelo menos umas 100 pessoas, pelo menos, que apadrinhasse fixamente a nossa causa para que não faltasse a ração deles, sabe? Toda semana é uma luta para a gente conseguir pelo menos a ração. E porque a gente trabalha para manter as nossas despesas do dia a dia. E aí a gente não pode tirar do nosso salário para manter os gastos deles. E o recurso que a gente consegue com o trabalho social é um recurso pouco. É R$ 2.000 por mês que a gente consegue só fixo. E com esses 2.000 a gente não consegue comprar ração, pagar veterinário, pagar exames, pagar medicamento, cirurgia, quimioterapia, quando tem casos assim, e manter esses 40 animais alimentando. Então, assim, infelizmente, a gente luta todos os dias por essa causa. E não só eu, né? Todos os protetores independentes também lutam pela causa. Eu tenho amigas que são protetoras independentes que também lutam pela causa. E tem as mesmas dificuldades, todo dia uma luta. E isso acaba com o psicológico da gente, porque a gente quer salvar eles e nem sempre a gente pode. E é muito triste, né? Quando a gente luta pela causa e a gente não consegue a vitória, sabe? Chega uma hora que a gente tem que parar. E aí isso é doloroso pra gente, sabe? A gente tá no ponto de parar. Porque as dívidas se acumulam, né? Tem pessoas na cidade que apoiam a gente, o nosso trabalho, que quando a gente não tem recurso, essa pessoa, ela fornece pra gente tudo que a gente precisa, né? Medicamentos, alimento. E aí a gente gera dívidas. E essas dívidas ficam no nosso nome. Então, assim, a gente já chegou no ponto de ter que parar. Se até final desse ano, de 2025, a gente não conseguir nada fixo, a gente não tem como continuar esse trabalho. A gente precisa de voluntários, a gente precisava de um local para funcionar a associação, porque na cidade tem protetores independentes, mas eles também não têm local para pôr esses animais que são resgatados, que precisam de cuidados. Não é um resgate para tirar os animais da rua, não é só isso. O objetivo de todos os protetores é dar a eles cuidado, amor, respeito, dignidade, um lar, lutar pelo lar, lutar pelo bem-estar deles. E a gente não tem um ambulatório eficiente para que esses animais possam ser cuidados, entendeu? Para que esses protetores tenham acesso a esse ambulatório, que esse ambulatório precisa estar equipado com tudo que os animais precisam de cuidados. Tudo que a gente faz é pago, tudo. Um tratamento veterinário, um exame, uma cirurgia, é tudo pago.
infelizmente, a gente luta aqui na nossa cidade para a gente ter um local, né, que aconteça as castrações, que os protetores que resgatam esses animais possam levar esses animais para receber cuidados gratuitos, né? E a gente não tem o básico do básico. E hoje esse local é um local particular, né, onde a gente dá lar temporário a esses animais. E a gente precisa conseguir um local para eles. Porque se o dia da manhã eu não estiver aqui, o que vai ser desses animais? Para onde que vai esses animais? Né, esses 40 animais vão ser despejados totalmente na rua. E é dolorido porque tem animais aqui que são deficientes, tem animais que são epiléticos. E aí, pessoal, a gente luta por essa causa. A gente não sabe nem como conseguir vencer isso. A gente é uma associação legalizada, tudo direitinho, sabe? Que a gente lutou para alcançar esse lugar, né? Para o bem-estar deles, essa que é a verdade. Lutamos para conseguir para o bem-estar deles. Mas de certa forma, às vezes gera um transtorno, porque a gente não consegue. A gente não consegue manter, a gente não consegue o objetivo, né, buscado para eles, a gente não consegue. A gente precisa, pessoal, precisa. Eu tô tentando achar as palavras, tá, correta para colocar para vocês, para ficar mais claro. A gente precisa de um lugar que os protetores possam cuidar desses animais, que eles tenham acesso. Porque aqui, por causa de ser uma propriedade privada, a gente precisa fazer as baias para eles, pelos 40 animais. Mas se o dia da manhã eu não estiver aqui, eles não têm acesso. E a gente não tem um outro local que a gente pode fazer essas baias. O local que nós temos é esse. A gente precisa conseguir um local, mas não tem como. Eu fico assim pensando, tem tantas pessoas na nossa cidade, tantos, às vezes, áreas, né, que poderiam, às vezes, ser doada por alguém, que às vezes é um valor pequeno, mínimo, que poderia ser doada para essa causa, mas ninguém quer barulho na cidade, então tem que ser afastado da cidade. E a gente luta para conseguir um lugar para que eles, enquanto eles tiver vida e precisar de um protetor para cuidar deles, que eles tenham esse lugar seguro. A nossa intenção não é acumular animais, mas o que a gente faz com os que são deficientes, com os que são epiléticos, com os que não podem voltar para as ruas? Como que a gente faz? Se eles viverem 10 anos, o que vai ser desses animais sem o cuidado dos protetores? Porque o que salva eles e o que cuida deles são os protetores. Então, assim, olha só, pessoal. Olha isso, pessoal. A nossa luta, sabe, é por uns igual eles. Esses aqui são resgatados, mas a mamãezinha deles são resgatados. É uma vira-latinha. É uma sem raça definida, gente. Que se eu não for adotada, eu vou ter que voltar para as ruas. E a tia luta para nós. A tia luta por nós. Mas a tia não está conseguindo mais essa luta. A tia não está conseguindo mais sozinha essa batalha. Então a gente precisa de apoio, pessoal. A gente precisa de padrinhos nessa causa. Eu não sei nem mais como pedir, sabe? As pessoas às vezes falam assim, nossa, toda semana
Você tá pedindo, tá pedindo, tá pedindo, mas a nossa luta é por eles. Toda semana eles precisam de alguma coisa. Não são só esses bebês, tem os outros. Então acompanhe os nossos videozinhos aí que vocês vão conhecer os outros animaizinhos. Então, assim, é muito difícil. Toda semana é uma luta, todo dia é uma batalha que tem que ser vencida. É muito difícil, gente. Apoie a nossa causa. A gente divulga para a gente conseguir um alcance maior. Não é para mostrar tristeza, é para a gente conseguir um alcance maior, para a gente conseguir doadores. Porque se as pessoas verem, às vezes 10 pessoas que vê esse vídeo, às vezes duas doam, duas viram doadores, duas viram padrinhos para apoiar a nossa causa, para apoiar nossos pequenos. Nosso objetivo é por eles. Eles são animais de rua. Quem conheceu o nosso trabalho e quiser seguir lá nas redes sociais, pode estar olhando as outras redes sociais lá. Lá tem todos os animais que foram resgatados, todas as causas que passaram pela gente. Lá vocês vão conseguir ver tudo. Entende? Esse vídeo aqui é curto, é raso, mas é o nosso dia a dia. Isso aqui é o básico, é o que nós temos para eles hoje. Hoje é o que nós temos, mas nós lutamos por outras coisas. Mas é o que conseguimos dar para eles hoje. Então, assim, eu deixo aqui o meu muito obrigado a todos que apoiaram a nossa causa. Perdoe o desabafo, mas é muito difícil a gente lutar por essa causa sem apoio, sabe? E não é só eu, tem muitos protetores nessa mesma situação. A gente nunca é visto, sabe? É uma causa tão bonita, eles têm tanto amor, tanta fidelidade pela gente, e a sociedade julga eles na rua, maltrata como se eles fossem um lixo. E isso não é verdade. E eles não têm culpa das mamãezinhas deles, né, não serem castradas, gerarem eles, e aí eles vêm para sofrer nesse mundo cruel. Mas às vezes tudo por irresponsabilidade de um humano que tem um vira-latinha em casa, não castra e deixa lá, criando, e depois vai gerando os abandonos, tanto dos filhotes quanto dessas mães, né? Eu deixo aqui o nosso muito obrigada e conheça o nosso trabalho, dá um apoio, tá? Por favor, compartilhe com os amigos para que os amigos também possam ajudar a gente. A gente não pede muito, a gente só quer casinhas para eles, alimento, medicamento, algum recurso para que a gente possa levar no veterinário os que precisa. Nós temos animais aqui que precisam de cirurgia e não pode ser feita porque não tem recurso nem para pagar o exame. Então, assim, a gente luta todos os dias pela raçãozinha, mas o que a gente precisa dar a eles, a gente não tem como dar. E aí, às vezes, a gente tira das ruas, porque está num sofrimento tão grande, para não deixarem eles morrer lá sem cuidado. E aí a gente dá um cuidado, um tratamento paliativo, enquanto a gente luta para conseguir as doações para fazer o tratamento correto, né? Ele estando ali aos nossos olhos, a gente vai cuidando. Porque na rua, nem sempre, todas as vezes que a gente volta lá, a gente acha eles para medicar. Então, assim, compartilhe com os amigos a nossa causa. Tem o nosso número da nossa conta para doação. Tem o nosso contato particular. Tem o nosso Instagram. Tudo aí na bio. Para vocês entrarem em contato, ver mais o nosso trabalho, virar um padrinho doador. A nossa causa é uma causa séria, tá? Eles não são animais de pessoas particulares, eles são animais resgatados das ruas que uma sociedade jogaram, abandonaram, ignoraram. Então, eu peço por eles, gente, por misericórdia,
socorre nossos bichinhos, vire um padrinho fixo. Pode ser pouco, mas que a gente sabe que você é um padrinho fixo. Programe na sua conta lá, né? Faça uma programação mensal na sua parte de doação e vire um padrinho fixo, mesmo que seja pouquinho por mês, pode ser R$2, R$5, mas ajuda a nossa causa, porque já ajuda a inteirar para comprar uma ração, um remedinho, uma consulta. Então, a gente deixa aqui o nosso pedido por eles, pessoal, por eles, né, bebê? É por eles que nós estamos aqui, por eles nós lutamos todos os dias, tá, pessoal? A gente precisa proteger eles, fazer as baias aqui, para que eles tenham proteção, porque aqui é uma área rural, mas eles às vezes correm risco indo para os vizinhos, né? Podem às vezes ser envenenados, porque eles não param no quintal, porque o meu quintal não é telado, mas é aqui que eu consigo cuidar deles, igual eu citei anteriormente. A gente tinha um outro local, né, que tinha as baias direitinho, era tudo protegido, mas infelizmente perdemos o nosso local anterior. E hoje estamos aqui há poucos meses, mas estamos lutando para conseguir organizar o espaço, para dar a eles um cuidado, fazer as casinhas deles, manter eles alimentados, cuidado corretamente. E assim, aí para isso a gente precisa de apoio. Compartilhe nossos vídeos, pessoal, com os amigos, tá? Pede apoio. Faça um grupinho aí entre vocês. Organize alguma coisa beneficente e alguém seja responsável por essa organização. Arrecade um valor, ajude a gente. A gente usa hoje, atualmente 30 sacos de ração por mês. E cada saco de ração custa R$100. Então, assim, só aí dá 3.000. E é muito difícil, pessoal, muito difícil mesmo. Nós precisamos de muita coisa. Então, qualquer coisa que vocês puderem fazer, que seja bem-vinda, tá? Muito obrigada a todos. E conheça o nosso trabalho nas redes sociais. Não são bons vídeos, mas é a realidade do resgate de protetor animal, tá? Nosso muito obrigada, tá? Às vezes tem vídeo que pode ser que tem pessoas que falem que eu não aguento ver, né? A nossa intenção não é mostrar sofrimento a ninguém, é o nosso dia a dia, é os nossos resgates, é os nossos cuidados. É um animal que está lá na rua naquela situação. E a gente luta para proteger eles, a gente luta de proteção de lei para eles. A gente luta todos os dias para o bem-estar deles, tá? Nosso muito obrigada, tá, pessoal? Apoie nessa causa, apoie nossos amiguinhos.